E nesse ano de 2021, mais uma vez falando de Paulo Freire, lembrando o seu centenário, né, Daniel? Isso mesmo, Yolanda. E a gente vai dar continuidade às comemorações do centenário de Paulo Freire. O Pensar Educação, Pensar do Brasil, mensalmente dedica uma das nossas entrevistas aqui na Rádio FMG Educativa a um tema relacionado à obra do educador brasileiro. Hoje, a nossa conversa é sobre o livro Extensão ou Comunicação, um livro que foi escrito em 1969, sob o título de Extension ou Comunicação, pelo Instituto de Capacitação, Investigação e Reforma Agrária em Santiago do Chile, durante o exílio de Freire no país. A obra ela vai versar sobre vários temas que vão ser retomados ao longo da vida de Paulo Freire, a defesa de uma educação que se dá pela troca, pelo diálogo e pelo aprendizado mútuo. E para falar sobre esse livro, estamos aqui com o professor Adriano Medeiros Costa, que é professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É bacharel em Comunicação, com habilitação em Jornalismo, licenciado em Pedagogia, mestre e doutor em Educação. É fundador e coordenador do Grupo Eduardo Galeano de Estudos e Pesquisa Latino-Americanas em Comunicação Social. Boa noite de novo, professor Adriano. Boa noite, Yolanda. Boa noite, Daniel. E saudações aqui de Natal aos ouvintes mineiros e brasileiros, no geral, aí em BH. Que ótimo. Muito obrigada pela presença nessa noite de segunda, Adriano. E eu gostaria que a gente começasse pensando, considerando, inclusive, a natureza do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Nós somos um programa de extensão, dentro de uma faculdade de educação, com pesquisadores de educação, que trabalha muito a comunicação pública, a comunicação social, inclusive com esse programa de rádio onde nós estamos. Então, eu acho que é interessante a gente começar pensando que educação, que comunicação e que extensão são essas que o Paulo Freire destaca e coloca em diálogo nessa publicação. Então, o livro, né, Extensão ou Comunicação, do Paulo Freire, é um livro pequeno, tem 3 capítulos apenas, e como o Daniel já adiantou aí, ele foi escrito no Chile, quando Paulo Freire estava no exílio. Foi um livro que foi escrito para auxiliar, né, a parte de agronomia dos técnicos, no treinamento dos técnicos agrícolas lá no Chile, durante o governo de Salvador Allende. Paulo Freire trabalhava no governo de Allende. E a ideia era orientar os técnicos agrícolas sobre que tipo de comunicação, que tipo de relação eles deveriam ter com os camponeses. Porque muitas vezes, ele observa logo no começo do livro, geralmente os técnicos agrícolas, eles vão conversar com os agricultores como se fossem senhores do conhecimento, né? Sem nenhum tipo de respeito pelo conhecimento daqueles agricultores que, por saber de experiência vivida, sabem quando devem plantar isso, aquilo, sabem o momento certo, sustentam suas famílias, né? E os técnicos chegam como invasores culturais, né? Com arrogância, como se esses agricultores fossem seres brutalizados e os técnicos fossem os verdadeiros detentores do conhecimento. Então, não é um processo comunicativo, um processo de extensão. Seria esse contato sem o respeito ao outro. Seria basicamente isso, Yolanda. Sim, obrigada. Professor, desculpa, é Daniel que vai fazer essa pergunta, né? Isso, sou eu mesmo, Yolanda. Minha internet deu um pico aqui. A gente sabe como é que é instável ter que trabalhar remoto. Mas, professor, eu queria tirar uma dúvida e voltar um pouquinho na pergunta antes da pergunta da Yolanda. E eu queria te pedir para fazer uma contextualização
do momento que essa obra surge, assim, de dar um pouco, de contar um pouquinho de como foi esse exílio de Paulo Freire para o Chile, como que é essa passagem por ele no Chile, como que vem esse livro, né? Fazer um pouquinho dessa contextualização histórica do momento que esse livro nasce. Perfeito, Daniel. Paulo Freire, ele é pernambucano e, inclusive, ele desenvolveu aqui no Rio Grande do Norte as famosas 40 horas de Angicos, aqui no município de Angicos, no Rio Grande do Norte, onde ele alfabetizou vários e vários agricultores, eles eram analfabetos, em apenas 40 horas. Isso aconteceu porque o governador... E por que aconteceu em Angicos? Porque o governador do estado, na época, era dessa cidade, natural dessa cidade de Angicos. Então, essa experiência foi antes da ditadura militar, marcou profundamente a educação brasileira, porque ficou provado que se poderia educar, alfabetizar as pessoas de uma maneira muito simples, respeitando o contexto social no qual eles vivem. Paulo Freire, por exemplo, antigamente você tinha umas tabelas, umas cartilhas de alfabetização, e que tinha lá na cartilha, Ivo viu a uva. Então, muita gente, por exemplo, nunca tinha visto uma uva nos anos 40, nos 50, nos 60 e tal. Então, fica muito difícil você alfabetizar alguém se você não parte do contexto que ela vive. Então, o que Paulo Freire fez? Ele construiu umas palavras geradoras e essas palavras partiam da realidade, no método dele, partiam da realidade vivida pelos agricultores. Então, utilizando palavras como roça, enxada, achado, né? Então, a partir dessas palavras, a equipe de professores treinada por ele ia alfabetizando esses agricultores. Tivemos aqui em Natal um outro projeto que se chama De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, porque nessa época o prefeito de Natal, Djalma Maranhão, era um prefeito muito progressista. Então ele fazia, por exemplo, ele tinha projetos de bibliotecas que andavam, né, que circulavam pela cidade do Natal. E esse foi um outro projeto baseado na pedagogia Paulo Freire, De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Marcou a cidade. Depois, com a ditadura, Paulo Freire vai para o exílio, os políticos progressistas aqui do Rio Grande do Norte, assim como do resto do Brasil também, vão para o exílio. Miguel Arraes, em Pernambuco, também vai para o exílio. O próprio Djalma Maranhão, ex-prefeito de Natal, ele é destituído do poder e morre no Uruguai, no exílio no Uruguai. E Paulo Freire vai perambulando pelo mundo, né? Ele vai para o Chile, onde tem a experiência lá no governo Salvador Allende, que foi deposto num golpe de Estado em 73 por Pinochet. Paulo Freire vai para a Europa, vai para a Suíça, vai também para a África, né? Implementar o projeto dele educacional na África. E, enfim, com o golpe militar em 1º de abril de 64, né? Não 31 de março, como dizem, né? Mas 1º de abril de 64, nós perdemos a oportunidade de acabar com o analfabetismo adulto no Brasil. Depois, o governo militar implementa um programa chamado Mobral, que não tem os mesmos objetivos, nem tem os mesmos vantagens, não é tão importante, não é tão marcante, sério, e não tem os mesmos resultados positivos do que Paulo Freire, né, do que Paulo Freire queria fazer. Então, esse aborto que acontece com o golpe militar atinge várias áreas do Brasil, mas a educação ela é duramente atingida. E nós passamos todo esse período da ditadura militar, 21 anos,
sem poder contar com Paulo Freire, né? Ele só vai voltar para o Brasil depois da redemocratização, que começa em 79, com a assinatura da Lei de Anistia, e 86, quando temos o primeiro presidente civil eleito. Então, só com o retorno de Paulo Freire, já idoso, já bem idoso, é que a gente tem uma retomada do diálogo com ele, enfim. Mas aquilo que poderia ter sido feito em 20 anos não foi feito, porque o golpe militar não permitiu. Sim, e essas cartilhas são muito famosas, né? Você falando do Ivo e da Uva, eu lembro que a minha avó, ela falava muito quando era criança, de uma que era Lili toca piano, Lili, e tinha um gatinho, mas você pensa, minha avó era uma mulher negra, assim, de uma família bem pobre, na roça, né? Certamente não tinha um piano ali perto para que ela pudesse ter essa relação. E, professor, eu queria fazer uma pergunta. O título do livro é Comunicação ou Extensão? Extensão ou Comunicação. Isso, Extensão ou Comunicação, perdão. No decorrer do livro, essas duas formas de, vamos dizer assim, de ensino, de abordagens para ensinar, elas vão sendo comparadas, não é isso? Queria que você dissesse um pouquinho dessas duas formas. O que seria ensinar a partir da extensão e o que seria ensinar a partir da comunicação? Boa pergunta, Daniel. O Paulo Freire, ele é um pensador da educação que ele é emancipador. Ele está preocupado em emancipar o ser humano. Então, a extensão, que ele chama, que tem no título do livro, não respeita o conhecimento prévio que a pessoa tem. Porque quando um estudante chega, assim, falando em termos de extensão versus comunicação, qualquer pessoa ela tem um conhecimento. A criança, quando chega na escola, por exemplo, embora o livro não seja sobre alfabetização, né, mas sobre essa relação extensão-comunicação, mas enfim, quando a criança chega na escola, ela tem conhecimentos prévios, ela já traz conhecimentos prévios com ela. Então, a criança, ela seguindo as ideias de Paulo Freire, ela precisa ter o seu conhecimento respeitado, né? Então, no caso específico do livro, extensão seria atuar de uma maneira em que não se respeita esse conhecimento prévio do seu interlocutor, ou, no caso do livro, especificamente, dos agricultores, né? Assim, você tenta impor informações sem nenhum tipo de zelo pelos conhecimentos prévios do outro. E comunicação já seria, como ele mesmo diz no livro, coparticipação no ato de pensar. Se a gente quiser resumir o livro em uma frase, dá para resumir dessa maneira: comunicação é a coparticipação no ato de pensar. Então, a comunicação, se fala em comunicação no geral como algo muito genérico. E o problema de se falar comunicação, se pensar comunicação de maneira genérica, é que é difícil você construir um conceito por falta de pressupostos. Então, ora, se comunicação for tudo, então o que é comunicação? Então, eu costumo dizer aos meus alunos, ora, se cadeira, se você chamar de cadeira um refrigerador, uma janela, um cachorro, uma pessoa, se você chamar uma mesa, se você chamar um celular, se você chamar tudo isso de cadeira, então, afinal, o que é cadeira? Então, a mesma coisa se aplica à comunicação. Se alguém chega para outra pessoa e diz, olha, que horas são, por favor? A pessoa diz, são 8h30. Ora, se isso é comunicação, né? Se alguém dizer tchau para você, se isso for comunicação também, se a publicidade for comunicação, se o proselitismo religioso de padres e pastores também for um processo comunicativo, ora, então nós temos um problema aí. Porque o que é comunicação, se tudo é comunicação? Né? Então, o
Paulo Freire diz que comunicação é pensar em conjunto. Então, ora, cada um de nós é capaz de pensar sozinhos, né? Nós ficamos aí com os nossos pensamentos pensando sozinhos. Quando as pessoas pensam coletivamente, socializando o que está pensando através de um componente da comunicação, que é o diálogo, isso é comunicação. O diálogo é um componente da comunicação. Então, quando você pensa em conjunto com duas ou mais pessoas, socializa esse seu pensamento através do diálogo, isso é um legítimo processo comunicativo. Né? Comunicação não é a sedução da publicidade, né? Não é a tentativa de convencimento da parte, por exemplo, de políticos, né? Não é a manipulação, não é a imposição da própria opinião, né? Tentar impor a própria opinião sobre os demais. Isso não é um processo comunicativo. A retórica, né? Não é da própria publicidade, também dos políticos, não é um processo dos jornalistas, por que não? Não é um processo comunicativo. A demagogia, o argumento de autoridade, né? Você sabe com o que você está falando? Né? Isso não é um processo comunicativo. O próprio discurso dos políticos, a doutrinação religiosa, né, através de sofismas, de pastores, de padres, também não é um processo comunicativo. Certo? Então, assim, os próprios meios, que nós dizemos meios de comunicação, em si eles não são meios de comunicação. Eles são meios de informação, em si, isolados. Quando é que eles se transformam em meios de comunicação? Quando duas ou mais pessoas conversam sobre o meio. Aí é que eles se tornam meios de comunicação. Então, isso é revolucionário. Essa forma de pensar é revolucionária. Porque ela é emancipadora. Ela é emancipadora. O que Paulo Freire quer com a educação não é apenas ensinar uma pessoa ou outra a ler e escrever. Ele quer emancipar o ser humano. Parte de uma premissa de não se confundir a educação com a formação do mercado de trabalho. Veja, existem instituições que formam para o mercado de trabalho. Por exemplo, no Brasil nós temos os Senacs, por exemplo. Alguém precisa aprender a cortar cabelo, alguém precisa aprender a construir um site, alguém está precisando aprender inglês. Você vai lá para o Senac e você tem um treinamento técnico, etc. Né? E isso é um caminho do mercado de trabalho. Numa universidade, isso requer que o professor, que os alunos, eles, através da comunicação, através da coparticipação no ato de pensar, eles construam conhecimento, eles dialoguem, eles se politizem, eles adquiram, claro, os bens culturais que a civilização tem para oferecer, mas que eles também aprendam a participar da política. Que eles aprendam a, enfim, ser cidadãos. Professor, muito obrigada. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, e já voltamos para continuar este papo. Intervalo ao som de Celso Adolfo, Nós Dois. Que nem sabemos tudo que queremos,
Como é difícil o desejo de amar. Você que nunca soube quanto eu quis, e não me coube, não me viu raiz, nascendo, crescendo nos terrenos seus. Eu na janela olhando a lua, perguntando à lua onde você foi amar. E nós que nem soubemos nos querer de vez, estamos sós laçados em dois nós. Um que é meu beijo, o outro é o lábio seu. Não sei sair cantando sem contar você, que eu sei cantar, mas conto com você. Que eu vou seguir, mas vou seguir você. Queria que assim, sabendo se a gente se quer, queria me rimar no seu colo, mulher, vencer a vida de onde ela vier, ganhar seu chegar no chegar meu, dar de mim o homem que é seu. E nós que nem soubemos nos querer de vez, estamos sós laçados em dois nós. Um que é meu beijo, o outro é o lábio seu. Não sei sair cantando sem contar você, que eu sei cantar, mas conto com você. Eu vou seguir, mas vou seguir você. Queria que assim, sabendo se a gente se quer, queria me rimar no seu colo, mulher, vencer a vida de onde ela vier, ganhar seu chegar no chegar meu, dar de mim o homem que é seu. Ganhar seu chegar no chegar meu, dar de mim o homem que é seu. Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Amém. Fiquei sabendo de uma peça de teatro super legal, mas vai ser longe lá de casa. Ixi, mas ainda fica complicado voltar de ônibus à noite, né? Meu sonho era que tivesse aqui perto um teatro, um cinema, essas coisas. Quem diz que a gente não pode trazer isso pra cá? Você também faz cultura. As leis de incentivo podem facilitar a execução de projetos culturais. Pense nisso. Cultura para Todos, uma campanha UFMG educativa. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Agora 8h35, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil nessa noite de segunda-feira, hoje recebendo o professor Adriano Medeiros, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conversando sobre
o livro Extensão ou Comunicação de Paulo Freire e também sobre o pensamento freiriano e a relação desses campos que Paulo Freire estabelece nessa publicação de 1969. Professor, no último bloco, o senhor citou a educação e os processos educativos como um canal de emancipação dos indivíduos, emancipação dos sujeitos. Uma coisa que é uma característica recorrente na extensão, na comunicação e muitas vezes até nos processos educativos é sobre uma hierarquia do conhecimento, né? Um conhecimento sobre outro, a técnica sobre a prática, a teoria sobre as vivências. Como tanto a obra quanto a sua avaliação desse livro, como os educadores em todas as suas instâncias podem não cair em possíveis armadilhas dessa hierarquia do conhecimento e garantir de fato um diálogo com os educandos, uma comunicação para a emancipação desse sujeito de fato, sem colocar o seu conhecimento acima do conhecimento, dos saberes dos educandos. É uma ótima pergunta, Yolanda. Paulo Freire diz: comunicação não é de A sobre B, nem de B a A. Comunicação é de A com B, mediatizados pelo mundo. Isso que ele diz numa das partes do livro Extensão Comunicação. Então, assim, todo processo comunicativo também é um processo educativo. Sem comunicação, não existe educação. Então, você veja, são duas áreas que se retroalimentam. Todo processo comunicativo verdadeiro, em que se busca a coparticipação no ato de pensar, ou seja, quando alguém pergunta que oração para uma outra pessoa, a pessoa responde 8h30. Eles não estão, diz obrigado. Ora, elas não estão coparticipando no ato de pensar. Porque a pessoa que está dizendo as horas para outra pessoa, para quem perguntou, está servindo como se fosse um relógio. Ela poderia ser substituída facilmente por um relógio. Apenas perguntar as horas e o outro responder, ok, obrigado, isso não é uma coparticipação no ato de pensar. Você não está aí pensando o que seria a coparticipação no ato de pensar. Você tentar imaginar quais são os pressupostos que levam uma pessoa a pensar da forma que ela pensa. Isso que é coparticipação no ato de pensar. Você entender que você pode não ser o dono ou a dona da razão. Então, num debate, pode ser que eu não seja o dono da razão, mesmo, inclusive, eu sendo professor, os meus alunos, qual a diferença minha para eles? Eu tenho estrada. Eu tenho uma formação, certamente, mais longa do que a deles, eu tenho mais títulos, mas eu não tenho a razão, eu sou dono da razão. Pode ser que eu esteja errado. Então, quando alguém conversa com o outro, tendo em conta que você pode estar errado, você já está no caminho, num processo de comunicação. Então, isso seria a coparticipação no ato de pensar. Então, todo processo educativo, se não tiver comunicação, essa comunicação que eu acabei de me referir, não é um processo educativo. Outra coisa. Treinamento para o mercado de trabalho, doutrinação, você pode chamar de muita coisa, mas não educação. Então, esse é o caminho. Seguindo, respeitando os pressupostos das outras pessoas, né? O que elas pensam. As pessoas têm direito de pensar da forma que pensam. Então, se nós compararmos com
a situação política atual no Brasil. Né? O que seria uma pessoa que é eleitora de Bolsonaro com uma pessoa que é eleitora do PT? Ora, uma não tem que ficar puxando o tapete da outra, tentando convencer a outra. Não. Ok, se o seu rival ideológico, digamos assim, se convencer, que isso seja feito através da argumentação. Não por argumento de autoridade. Ah, você tem doutorado? Não, eu tenho, então cala a boca. Não, não pode ser assim. Se você acredita que a sua visão política está correta, então argumente. Eu digo aos meus alunos, eu quero ouvir seus argumentos. Eu não quero... pouco me importa qual é a sua posição política. Eu quero que você sustente a sua posição com argumentos. Então, ninguém é obrigado a convencer ninguém ou ser convencido. Mas caso isso aconteça, seja através de argumentação. Muito obrigada, professor Adriano. Daniel, mais um intervalo rapidinho aqui? Isso mesmo, Yolanda, a gente continua no programa de hoje, ouvindo sempre Celso Adolfo, até chegar a hora da nossa sessão especial Educação e Música, e a gente vai agora para um intervalo rapidinho, ao som de Brasil, Nome Vegetal, uma música de Celso Adolfo, o Pensar Educação, Pensar do Brasil, volta já já. Formamos um assombro de misérias e grandezas. Somos aqui nessa terra o grande milagre do amor. Navios arpando com as tristezas, filhas de Portugal. Da sorte que a corte lançou, nasceram lindas orquídeas, orquídeas tão desiguais. Uma delas é Minas Gerais. No braço capinda da noite, a celebração nacional, dançavam o jongo mineiro, pemba terreiro, cachimbo de pau. Ouro preto é minério real, velho monastério de sal. Arja cacunda dos pretos, velho soneto, canção desigual. Sujeitos, carapinhas do Caparaó, Seco, Pica, Pupu, Cascalho, Zé Bento, Lalisé, Tatu. Aquela cidade, um mulato, Cafu, a serenidade, um menino jacu. A mão da memória que o fogo chamusca, se busca lembrança no meio dos bambu. As tribos da melancolia são da noite e da luz do dia. Ouro da capitania, quantas penas deu e daria. A vida correu, na frente a menina corria da Calpito Maria. Cantou o violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou o violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. 350 sujeitos, carapinhas do Caparaó, Seco, Pica, Pupu, Cascalho, Zé Bento, Lalisé, Tatu. Aquela cidade, um mulato, Cafu, a serenidade, um menino jacu. A mão da memória que o fogo chamusca, se busca lembrança no meio dos bambu.
nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou o violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou o violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou o violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou o violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou o violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. O site Saúde Mental UFMG é um espaço de acolhida e acesso à informação. Uma construção coletiva com o objetivo de ser referência institucional sobre o tema e um veículo que fortalece a rede de saúde mental da comunidade. Acesse o ufmg.br/saúde mental e participe de discussões sobre sofrimento mental. Conheça ações colaborativas de acolhimento e de apoio, criando uma rede de escutas, espaços de convivência, pesquisas e projetos relacionados com a saúde mental e com o bem-estar. Site Saúde Mental UFMG, uma iniciativa da Comissão Permanente de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio CDCOM. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. 8h47. Voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil, ao vivo aqui na Rádio FMG Educativa. E hoje conversando com o professor Adriano Medeiros Costa, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje falando do livro Extensão ou Comunicação de Paulo Freire, dentro das nossas discussões a respeito em torno do centenário desse educador, do patrono da educação brasileira. Professor Adriano, tem algo, a gente falava no último bloco sobre a hierarquia da informação, e tem algo nesse livro que é a discussão em torno da educação rural, a educação no campo, a educação junto à população camponesa. E aqui no Brasil, além da população camponesa, nós temos outros grupos com dificuldade de acesso à educação e à educação de qualidade que responda às necessidades daquela população, né? O caso da população indígena, o caso de ribeirinhos, quilombolas. Como a gente falava do valor dos saberes, né? E a gente está falando de saberes de populações muito específicas. Como lidar e como se propõe essa relação com essas populações? Essas populações, de modo geral, a educação, ela é um projeto emancipador. Então, não apenas para a educação de populações mais à margem da sociedade, mas também ela é emancipadora de modo geral, para qualquer segmento social. E Paulo, como eu já havia dito, ele é sedutor, né? Porque ele foi o que continua sendo sedutor e politicamente educar-se. Paulo Freire é se emancipar. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu dou uma disciplina lá no curso de jornalismo na UFRN, que se chama Comunicação e Educação.
disciplina, frequentemente, eu convido professores de escola de ensino básico, ensino fundamental, que inclusive são de regiões mais isoladas da Grande Natal ou próximas a Natal, para participar de um projeto de extensão. Nesse projeto de extensão, meus alunos se tornam eles mesmos professores e ensinam esses professores a fazer fanzines, a fazer jornalzinho impresso, né, blogs, podcasts, ajudam essas escolas, as escolas nas quais esses professores dão aula, a implementar a rádio escolar, a fazer produção de vídeo, ensinam como basicamente se pode produzir vídeo, e os meus alunos ficam muito entusiasmados, porque muitos deles nem sabiam que o conhecimento deles, que eles já têm conhecimento prévio antes de chegar a se tornar meu aluno, poderia ser tão importante para outras pessoas, né? Então, isso é muito sedutor. Eu tenho, por exemplo, ex-alunos lá em jornalismo que, depois de passarem pela minha disciplina, eles foram fazer pedagogia. Se encantaram com o Paulo Freire, né? E tem até casos de alunos que foram fazer pós em educação, pós-graduação, mestrado em educação, por exemplo. E penso da seguinte maneira: no Brasil nós sabemos, né, quem está me ouvindo isso, no Brasil, sobretudo num momento como esse que nós estamos vivendo, nós temos, por exemplo, profissionais médicos que são heróis, estão sendo heróis nesse momento de pandemia, claro. Tradicionalmente, até pela origem social da maioria dos médicos, os médicos, muitos deles acreditam que o que estraga os hospitais, muitos professores que acham que a universidade ou instituição de ensino superior são os alunos. São professores que gostariam de viver apenas em bancas, em eventos, em conferências, fazendo projetos de pesquisa, né? Não é raro um professor que não gosta de dar aula. Professores que não gostam de dar aula. A aula seja a espinha dorsal da vida de um docente. Não é a única da carreira docente, mas é a espinha dorsal de um docente, é dar aula. Mas muitos professores não gostam de dar aula. Universidade, eu costumo comentar com os meus alunos, imagine uma universidade, alunos. No filme, o livro Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Quer dizer, ou seja, uma instituição de ensino sem alunos ensina em que o professor perdeu sua razão de existir. Sem médicos, um lugar em que os médicos, aliás, um hospital sem pacientes, em que os médicos perderam sua razão de existir. A educação é emancipadora, geral, não só classes mais favorecidas, mas também, sobretudo, para as classes menos favorecidas, onde elas têm uma vida tão difícil e elas podem contato com seus direitos, aprender a ser cidadãos e ter contato com os seus direitos mais básicos, não é?
Ei, professor, eu queria fazer uma pergunta. A gente está finalizando a nossa conversa aqui. Infelizmente, foi uma conversa muito boa, mas que o nosso teto de 9 horas já está se encaminhando para ele. E a minha pergunta é no seguinte sentido. A gente conversou muito sobre uma educação que emancipa, né? E eu queria que a gente pudesse denominar o que é essa educação que emancipa. Porque a gente tem visto, assim, no Brasil, eu pelo menos tenho observado muito o movimento com o Enem, SISUS. Por um lado, a gente tem as políticas de cota que têm feito uma reparação histórica gigantesca. Isso é incrível, dado o nosso país que até 100 anos atrás, né, até pouco mais de 100 anos, pessoas eram escravizadas aqui. E, ao mesmo tempo, você tem uma indústria de cursinho, uma indústria para fazer com que alunos sejam aprovados em vestibular, que consigam sua vaga numa universidade, né? Infelizmente, uma movimentação do governo PT, que tem seus vários méritos, mas acabou que fortaleceu uma indústria de mercado universitário, em vez de pensar talvez uma ampliação de educação, talvez por mais faculdades públicas, enfim. E aí a gente vê esse dilema da educação, que não é somente chegar, acessar a educação, mas é que tipo de educação, e a gente volta para esse lugar da extensão e da comunicação. Então eu queria que o senhor comentasse um pouco como que você vê esse cenário atual da educação no Brasil, essas disputas todas, e ao mesmo tempo como que essa extensão e a comunicação, a gente pode perceber a atualidade disso nesse cenário que temos vivido. Uma pergunta, Daniel, muito boa a sua pergunta. Eu acho que ela resume tudo aquilo que nós estamos conversando até agora. Uma educação que emancipa, aquela que ensina, e embora contestar o que está posto não seja a forma mais confortável, mas com certeza, porque é muito mais fácil reproduzir o pensamento dominante, né? Mas contestá-lo é o que pode fazer a humanidade avançar, não reproduzir o que está posto, né? Então, a educação emancipadora é você acreditar que aquilo que uma pessoa pensa, ela tem direito de pensar da forma que ela pensa, desde que seja legal, e aquilo pode não estar apenas sendo má fé da parte dela. Ela precisa compreender isso. E você veja, o que explica, por exemplo, um fenômeno, por exemplo, Fernando Holliday. O que poderia explicar uma pessoa como, por exemplo, o deputado Fernando Holliday? Paulo Freire explica Fernando Holliday. A partir do momento em que ele diz, em Pedagogia da Autonomia, que é outro livro de Paulo Freire, que quando a educação não é emancipadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. O sonho do oprimido é se tornar o opressor quando a educação não é libertadora. Então, a educação libertadora, ela nos coloca numa posição de construir a cidadania, de entender que nós vivemos num país e precisamos dia a dia continuar construindo esse país, porque todos nós vivemos nele, e destruir o país no qual nós vivemos é um suicídio, até porque nem todo mundo vai conseguir ir embora do país, né? Por exemplo, não acreditar que notícias de WhatsApp são notícias, aquilo que você recebe, aquela informação fake, né? Não deveria se chamar fake news, deveria se chamar fake information. Então, isso é emancipar. Você está consciente de que, não importa a forma que você pensa, nós todos precisamos construir, continuar a construir um país, o país no qual nós vivemos.
Professor Adriano, muito obrigado por essa conversa, foi uma conversa muito boa, foi de fato uma aula, assim, e é muito bom a gente ter a oportunidade de celebrar a vida e a obra de Paulo Freire, de perceber a atualidade dos seus ensinamentos, das suas teorias. Muito obrigado por ter participado. Quem quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho que o professor coordena, ele é coordenador de um grupo chamado Grupo Eduardo Galeano de Estudos e Pesquisas Latino-Americanas em Comunicação Social. O site é galeano.cchla.ufrn.br. Então, esse é o site do grupo do professor. Professor, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Daniel, eu agradeço profundamente. Nós também estamos no Facebook, é só digitar lá no buscador Eduardo Galeano, Grupo Eduardo Galeano UFRN, que você acha fácil, tanto a página quanto o nosso grupo interno. E eu estou à disposição, agradeço imensamente, foram perguntas brilhantes e satisfação de falar com a audiência mineira e vamos em frente, pessoal. Muito obrigado.